Amém? Acharam aí, pessoal? 1 Samuel capítulo 17. Eu quero ler a partir do versículo 1 em diante, né? Porque hoje, semana passada, nós iniciamos um estudo, né? Quem estava semana passada, quem veio, lembra que eu falei sobre, nós iríamos iniciar um estudo sobre as 3 armaduras, né? Que eu estava meditando na palavra e consegui identificar. Então, o que nós falamos semana passada? Da armadura de quem? Da armadura do homem, né? Quem veio semana passada lembra disso, que eu falei sobre a armadura do homem, que é quando você está passando por um problema e vem o homem dizendo aquilo sobre você. O homem determinando como vai ser, como será, o homem determinando o seu futuro, dizendo para você, vai dessa forma, vai desse jeito, é assim, é daquele jeito, olha, não tem mais jeito, é assim, é ali, mas aí a gente sabe que os filhos de Deus não são guiados pelo que o homem diz. Nós sabemos que os filhos de Deus eles são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? É a armadura do homem. E hoje, pastor, qual é a armadura que nós iremos estudar? A armadura de quem? Quem anda? A armadura do diabo. Amém, pessoal? Hoje nós iremos estudar a armadura do diabo, irmãos. Entende? E na próxima semana nós iremos estudar a armadura de Deus. Essa daí eu peço que você não falte. Essa eu peço que você venha, porque essa é forte, irmãos. Essa tem um ensinamento muito forte. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, tem um ensinamento muito forte, tem um ensinamento poderoso ali, que eu creio que vai mudar o seu entendimento em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, pessoal. Amém? Então vamos lá iniciar o nosso estudo. Então, eu quero a partir do versículo 4, tá bom? 1 Samuel 17, versículo 4 fala assim: Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, aproximadamente ali 2,80 m, 2,90 centímetros, e já é coisa alta, é muito alta, irmão, é muito grande. E aí o versículo 5 faz assim: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente 70 quilos. Amém, pessoal? Eu peso 70 quilos, irmãos. Então o homem carregava ele, né? E mais o meu peso grudado nele, 70 quilos aproximadamente. Versículo 6 fala assim: e trazia glebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze, né? Entre os seus ombros, e a arte da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos e diante dele ia quem? Ia seu escudeiro. Irmãos, então essa daqui é a armadura do diabo. Com tudo isso que você acabou de ler comigo, com todos esses 2,90 centímetros, 70 quilos, né? Aqui da couraça, só a couraça quando pesava 70 quilos, irmãos. Imagina o tamanho do Golias. Imagina o tamanho, deixa eu virar aqui, imagina o tamanho desse homem. Imagina essa armadura, irmãos. Então eu fico imaginando o povo de Israel, o povo de Deus, olhando para o Golias, olhou para o Golias, viu aquele homem alto, aquele homem forte, aquela couraça. Só que uma coisa gerou no coração do povo de Deus, irmãos. O que, pastor? Lê comigo o versículo 11, irmãos. Olha o que fala o versículo 11. Quando o versículo 11 ele fala assim: ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram. Amém, pessoal? Essa aqui é a armadura do diabo, o medo. Porque quando eles viram o que o Golias falou, quando eles olharam para o Golias, quando eles olharam para aquela armadura do Golias, daquele tamanho, pronto, a gente não vai conseguir vencer esse homem. Nós não vamos conseguir derrotar esse homem, porque ele é muito forte. Então eles ficaram com medo? Com medo de quê, pastor? Com medo de descer no vale e lutar com aquele gigante. Ficaram com medo de enfrentar aquele gigante. E essa é a armadura do diabo quando nós estamos passando por problemas. O diabo vem para colocar medo da gente enfrentar
o diabo vem para colocar medo no nosso coração, para a gente não lutar contra aquilo, para a gente não se levantar contra aquela situação, contra aquele problema, porque ele sempre vai dizer na nossa mente que aquele problema é impossível de se vencer, aquele problema é muito grande, isso aqui é muito grande, é o diabo colocando o quê? Colocando medo. Entende? O medo ele faz com que a pessoa recue, o medo ele faz com que a pessoa não desça no vale, o medo faz a pessoa ficar apregoada, faz a pessoa ficar presa, o medo ele faz a pessoa ficar presa em alguma coisa. Amém, pessoal? O medo ele prende as pessoas, prende. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de relacionamento. Tem mulher que tem medo do marido, tem medo de se separar do marido, porque fala o quê? Eu tenho medo que ele me mate, eu tenho medo que ela me mate, eu tenho medo que ela faça alguma coisa comigo, eu tenho medo. Então o medo ele prende às vezes a pessoa em algo, entende? O medo às vezes ele prende, ele agarra aquela pessoa de tal forma que aquela pessoa não consegue lutar contra aquele problema, não consegue enfrentar aquela situação. Como eu falei para você, nós temos que nos revoltar contra o mal. Nós temos que nos revoltar contra a situação que nós estamos enfrentando, passando por aquilo. Amém, pessoal? E não ficar parado, não agir, e ter medo de fazer alguma coisa, porque a gente sabe que o medo não foi Deus que nos deu. Juntamente com esse medo vem a ansiedade, vem a depressão, vem a tristeza, vem os pensamentos errados, pensamentos malignos, vem a vontade de desistir, vontade de parar, vem até a vontade, não sabe de quê? De parar de vir à igreja, vem a vontade de parar de orar, vem a vontade de parar de ler. Porque eu oro, eu leio e nada acontece, eu oro, eu leio a palavra, parece que nada está acontecendo. Não, isso é quem? É o diabo querendo colocar algo na sua cabeça. Entende? Quando o povo de Israel olhou para Golias, a única coisa que eles tinham é o quê? Medo. Toda aquela armadura, todas aquelas palavras dele só causaram medo no povo de Israel. Entende? E às vezes a gente passa por uns problemas, por umas batalhas, que é igual Golias. Entende? Que é grande, que é maior que a gente diz que vai conseguir, não tem jeito. Mas a gente sabe que isso não vem de Deus, irmãos. Amém, pessoal? A gente sabe que o medo ele não vem de quem? Ele não vem de Deus. A gente sabe muito bem disso. Isso é o diabo colocando sobre a gente o que, pessoal? Colocando medo. Semana passada eu falei uma coisa do Davi. Que o Davi ele tirou a armadura dele. O Saul colocou a armadura dele, o Saul pegou, tinha uma armadura e colocou aquela armadura sobre o Davi. O que o Davi fez com aquela armadura? Ele tirou do seu peito. Isso aqui não serve para mim. A mesma coisa que o Davi fez com aquela armadura, nós temos que fazer com ele, irmãos. Tirar do nosso coração, tirar da nossa vida, porque nós sabemos que Deus não nos deu o quê? Não nos deu o espírito de quem? O espírito de medo. Amém, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Eu estou só mandando essa referência aqui. Mas isso não vem de nossa vida. Isso não vem de da gente. O medo não vem de Deus da gente. E o que ele faz? O medo ele faz ficar parado. Quem lembra daquele piripaque do Chaves? Alguém assistia a Chaves aqui ou só eu que assistia? Quem lembra? Como que ele tinha aquele piripaque, irmãos? Quando ele sentia medo, não é verdade? Quando ele ficava com medo, ele fazia o que? Ele paralisava. Ele parava, ele não conseguia, tinha que vir alguém com um copo de água e jogar água na cara dele para ele poder voltar ao normal. Mas se ele tivesse com medo, o que aconteceria? Ele teria um piripaque. Parava no tempo. Amém, pessoal? Ele parava no tempo. Olha o que fala, irmãos. Olha o que fala lá em Mateus 25. Vamos lá, rapidamente. Sabe por que ninguém desceu para lutar com Golias? Pastor, por que ninguém desceu para
para lutar com Golias. Porque ele já sabia que se ele decidiu perder. Entende? Eles já estavam fadados à derrota. Eles já estavam entregues à derrota. Eu vou fazer o que lá embaixo? O que eu vou fazer? Vou descer nesse Golias? Vou descer para morrer? Vou descer para perder a batalha? A gente vai perder, a gente já vai ser derrotado mesmo. Vou fazer o que lá embaixo? Vou ficar aqui no meio. O medo faz a gente ficar. O medo faz a gente recuar. O medo faz a gente desistir, a gente parar de lutar. Entende? O medo faz isso pra gente. O medo faz com que a gente aqueça a vontade até que a gente vai para a igreja. O medo faz com que a gente pare de orar, que a gente pare de jejuar, que a gente pare de orar, de estar na palavra. Isso é o medo, irmãos. O medo de enfrentar o diabo. Não, pastor, isso aí não mexe, não. Vocês acreditam, irmãos, que tem igrejas hoje que não mexem no diabo? Vocês sabiam disso? E tem igreja hoje que não ora contra o diabo, que não faz oração de libertação. Estou falando sério, irmãos. Tem igreja hoje que não ensina libertação, que não invoca. Tem igrejas, irmãos, que se demônio manifestar, ela vai ter que ir lá na outra igreja, chamar o pastor, para vir nessa igreja libertar tirar o demônio, porque ela não sabe como é que liberta. Aquela igreja não sabe como ora para expulsar demônio. Aquela igreja não sabe como é que faz o trabalho de libertação. Tem igreja assim hoje em dia, irmãos. Amém, pessoal? Tem igreja que é assim, deixa o diabo na dele e eu não mexe com o diabo não, porque é como se estivesse mexendo com onça, né? Deixa o diabo na dele lá, calmo, e a gente fica na nossa. Mas a gente sabe que o diabo não vai deixar a gente em paz, irmãos. Muito menos a gente vai deixar ele em paz. Amém, pessoal? Então, mas quando eu passo a não querer fazer mais isso, aí eu tenho que parar e pensar. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou com medo de lutar contra o diabo. Se Jesus falou que ele ia estar derrotado e eu sou mais que vencedor, tem alguma coisa errada. Amém, pessoal? Tem alguma coisa errada. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. Mateus 25, versículo 23 e 24, o que ele fala aí? Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, perdão, não me enrolei aqui. Disse-lhe o Senhor, bom está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora o versículo 24. Mas chegando também o que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem puro, que ceifas onde não semeastes e ajunta aonde não espalhastes. E o que, pessoal? E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é? Irmãos, tem uma outra coisa que o medo causa na gente. O que esse homem estava? Atemorizado. Se tem uma das coisas que o medo também pode causar na vida da gente, é que ele vai, às vezes, vai nos impedir de fazer a obra de Deus. O medo, às vezes, nos impede de fazer o quê? De fazer a obra de quem? A obra de Deus. De fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Porque, como todo mundo conhece essa história, sabe que aqui é a parábola dos talentos. Não é verdade? Todos os outros dois conheciam o Senhor deles. Sabia quem ele era, mas eles foram lá e fizeram o que deveriam fazer. Foram lá e agiram, foram lá e fizeram, mas esse não fez, não foi porque ele não quis fazer. Entende? Ele não fez porque ele não quis. Ele não fez porque ele estava com medo. Estava atemorizado. Foi por isso que ele não fez o que deveria fazer. Porque ele estava com o que, pessoal? Com medo. Às vezes o medo nos impede até de fazer o que Deus mandou a gente fazer. O medo às vezes nos impede até de fazer a vontade de Deus, irmãos, fazer a obra de Deus. Entende? Não, isso é muita coisa. Não é cobrança. Toda cobrança a gente tem na igreja, cobrança a gente tem em todos os lugares, irmãos. Amém, pessoal? Cobrança a gente tem em todos os lugares. Aquele que sai da obra por conta de cobrança, vai enganado. Eu vou trabalhar porque eu sou muito cobrado na igreja. Mas não
mais cobrada ainda. Amém, pessoal? Deus ainda é paciente, irmãos. Deus ainda tem paciência com a gente. Não dá chance, mas o homem não. O homem, se você errou, está demitido. Vai embora. Vai caçar outro emprego, porque aí você não fica mais. Amém, pessoal? Então, o homem, ele não fez o que ele deveria fazer, não é porque ele não quis, mas é porque ele estava com medo, estava atemorizado. Então, às vezes, o medo, irmãos, o medo de assumir um compromisso, entende? O medo de assumir um compromisso, o medo de fazer algo, né? O medo de, às vezes, como é que posso explicar? O medo, às vezes, de não fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus, de deixar de fazer o que eu gosto, para fazer o que Deus pede, vai nos impedir, às vezes, de fazer a vontade dele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Agora vamos lá rapidamente, em 1 Timóteo 1,7. Eu anotei uma coisa assim, ó. A armadura do diabo é para nos afastar de Deus, duvidar da sua palavra. Você vê vários casos na Bíblia onde pessoas que tiveram medo. Como é o nome dele? O Elias, num dia, matou lá 850 profetas. Lembra disso? Fez esse fogo do céu, parou a chuva, não chovia, só veio chover na voz dele. O homem fez muita coisa, irmão. Fez muita coisa. Só que aí a Jezabel fala assim para ele: assim como você matou esses profetas, assim eu vou te matar amanhã. O que ele ficou? Com medo. Pronto, agora eu vou me esconder na caverna, porque agora eu estou com medo da Jezabel. Ontem eu matei todos os profetas dela, desci fogo do céu, e hoje eu estou com medo. Entende? Estava com medo escondido numa caverna. Não se esconde, irmãos. Não se esconde. Assuma a sua responsabilidade no mundo espiritual. Amém, pessoal? Assuma a sua responsabilidade aonde? No mundo espiritual. Assuma, você vai ter que mandar o diabo embora. É o diabo que obedece você e não você que obedece o diabo. Entende? O diabo está embaixo dos nossos, mas só que hoje em dia parece que tem muito crente embaixo do pé do diabo. Entende? Com medo de lutar, com medo de se levantar contra a situação. Essa é a armadura de quem, pessoal? É a armadura do diabo. Agora olha o que ele fala, irmãos. 1 Timóteo 1,7. Esse aqui é muito conhecido, esse versículo. O que ele fala aí? 1 Timóteo 1,7. Peraí, eu acho que é 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo 1,7. É isso mesmo. Pega, é 2 Timóteo 1,7. Timóteo 1,7. O que ele fala aí, pessoal? É só para frente um pouquinho, umas 2 páginas para frente, vocês chegaram em Timóteo. O que ele diz aí? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, pessoal? Pastor, estou com medo. Então repreende, irmãos. Repreende a amar esse medo, porque isso não vem de Deus. Repreende isso na sua vida, amarrar esse medo em nome de Jesus. Está amarrado esse medo na minha vida em nome de Jesus. Amém? Veio uma situação, veio um problema, se levantou uma adversidade. Meu Deus, estou com medo, meu Jesus, está impedindo esse medo agora, em nome de Jesus. Sai da minha vida, em nome de Jesus. Mas por que tem que mandar ele embora? Porque isso não vem, isso não vem de Deus. Amém? E geralmente, irmãos, como é que uma criança ela fica com medo? Quando ela começa a ouvir histórias de Deus. Verdade? Pode ter uma gente adulta. Eu morei num lugar, não, eu convivi, num lugar, pouco tempo. Eu ia lá, ficava de
E eu lembro, irmãos, que nessa casa, na casa dessa pessoa, o negócio era sinistro, irmãos. O negócio era endemoniado mesmo. Acontecia umas coisas ali dentro, irmão, surreal. Sabe, era a boneca caindo do armário. Era gente vendo pessoas andando na casa. Sabe, sem ter ninguém na casa. Gente lá dentro conversando, andando, sem ter ninguém na casa. E só Jesus o que acontecia ali, irmãos. Toda vez que a família se reunia ali dentro daquela casa, tinha confusão. Toda vez tinha isso, irmãos. Eu já estava aterrorizado de ir para lá, mas não queria ir, irmão. O que estava dormindo era dele puxando teu pé, puxando teu lençol. Você estava dormindo, acordado, a boneca caindo na estante. Era televisão ligando sozinho. Era criança assim, criança que às vezes ficava assim, ó, olhando assim, ó. Como se tivesse gente andando dentro da casa. Ele estava nada com Jesus. Aí veio esse negócio. E se você for ver qual era o tipo de programação que aquelas pessoas gostavam de assistir, era só filme de terror naquela casa. Era só filme de terror, filme de bruxaria, era só filme com cena pesada. Aí eu entendi, não tem como não acontecer isso aqui, porque é só isso que está entrando. Se na nossa vida só entrar essas coisas ruins, não filme de terror, né? Não filme de terror no caso, que não é nem bom a gente assistir, mas não nesse caso. Mas se na nossa vida só entrar essas coisas ruins, esses pensamentos negativos, alguém só fala para você coisa negativa, e vai entrando, daqui a pouco quem vai gerar no seu coração? Vai gerar o quê? O medo. Vai gerar o medo. Porque quando você começa a ver filme de terror, quando você começa a ouvir histórias de terror, aquilo só vai gerar o que na sua vida? Só vai gerar medo. Medo de dormir sozinho, medo de ficar sozinho, medo de certas histórias, de certos ambientes, certos lugares, medo de pessoas. É isso que gera essas coisas, esses filmes. E na nossa vida é diferente. Se a gente passar a dar ouvidos a isso, se isso só ficar entrando na nossa vida, a única coisa que vai olhar na gente é o quê? É o medo. Então feche os seus ouvidos para isso, irmãos. Feche os seus ouvidos para isso. Feche o seu coração para isso. Daqui a pouco a gente vai orar, fala assim, malditas. Blinde no coração para essas coisas que as pessoas falam, que as pessoas dizem que é me causar medo. Medo de lutar, medo de orar, medo de jejuar, medo de ir para a igreja, medo de querer fazer a vontade de Deus. Amém, pessoal? Tira isso do seu coração. Isso não vem de Deus, irmãos. Amém? Ouça aquilo que vai trazer fé na sua vida. Ouça aquilo que vai trazer fé, que vai renovar sua fé, que vai alimentar sua fé, que vai te fortalecer em Deus. E isso nós temos que ouvir. Eu até notei aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 4, fala que a nossa fé é o que nos faz vencer o quê? É o que nos faz vencer tudo isso. Vamos lá também, para não ficar nas minhas palavras, 1 João 5, versículo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Eu não estou afirmando que isso está sobre você, mas eu estou te alertando, né? Estou te passando uma visão na palavra do que pode acontecer. Amém, pessoal? Não estou dizendo que você está dominado pelo medo. Não estou dizendo que você é um endemoniado medroso. Não, está amarrado. Não estou falando que você é um covarde, não. Eu só estou te alertando. Só estou te mostrando da palavra como é que o diabo age. Entende? Para quando vier, você já saber como. Você já saber como agir. Você já saber como reagir àquela situação. 1 João 5, versículo 4, ele fala o quê? Peraí, deixa eu escrever aqui. O que ele diz aí, pessoal? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. Então ouça aquilo que vai edificar a sua
aquilo que vai fortalecer a sua fé em Jesus Cristo, porque ele fala que é isso que nos faz vencer o mundo, é isso que nos faz vencer aquilo que vai se levantar contra a gente na nossa vida, é isso que vai fazer a gente vencer todos os problemas que se levantam contra a gente. O que vai nos fazer vencer? A nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé na palavra. A gente sabe que a fé, ela é uma certeza. A fé, ela é uma certeza. Então, o que me faz vencer o mundo é a certeza que eu tenho na palavra de Deus. É a certeza que eu tenho da palavra de Deus. É a certeza que eu sei que ela é a verdade. É a certeza, não é a dúvida. A dúvida não vai levar a gente a lugar nenhum. O que vai nos levar à vitória é a nossa fé. É a certeza. Eu tenho certeza que Deus está agindo. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que ele vai fazer. Então ouça coisas que vão edificar a sua fé. Amém? E não coisas que vão edificar o medo. Ouça o que vai edificar a sua fé. Ouça o que vai levantar a sua vida. Ouça coisas, principalmente ouça a palavra de Deus. Principalmente ouça o que, pastor? A palavra de Deus. Amém? E quando vier o medo, irmãos, e quando vier aquelas palavras para te derrubar, aquelas palavras para te jogar para baixo, você está edificado, você está fortalecido, você está preparado para vencer aquela situação. E não aquela situação te vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem me deu a palavra aqui, irmãos? Então feche a sua Bíblia e aplauda o Senhor forte em nome de Jesus. Só me ligar aqui rapidinho, para a gente poder